apenas isso, não fica entre bambolê, e pra lá pra cá. É muito chato. Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia São. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a série Miss Kart and the Duke. Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então bora lá pro vídeo. Já tinha lançado a terceira temporada dessa série, mas esperei bom tempo para poder assistir, porque estava muito corrido esses meses atrás. E outra, apesar de essa série não ter aqui no Brasil, no caso eu assisto legendário, então dá um pouquinho mais de trabalho para mim caso assistir essa série, principalmente, então falar um pouco mais aqui para vocês também. Mas, pra quem não conhece essa série, já fiz vídeos sobre. Eu fiz 2 vídeos sobre a primeira temporada e a segunda temporada. Então eu vou aqui nos cards para vocês aqui. Mas falando sobre a série em si, com história de Eliza, ela é detetive. Porém, o pai dela foi assassinado. E além de ela ficar muito arrasada da morte do pai, então ela investiga o caso do pai dela. Então ela vai atrás, ela vai investigar esse assassinato do seu pai. Então, e ela vai pegando gosto de sendo uma mulher e ainda sendo uma detetive particular. Então, ela leva as regras de sua época, porque nessa série passa a era vitoriana, foi, né, no caso, a primeira mulher a trabalhar nessa época. Então, essa série é essa, mas quem não sabe, a atriz que interpreta a Isa é a Kate Phillips, e o Duke é o delegado, né, no caso, chamado William Wellington. E os dois acabam começando tendo uma rixa entre os dois, pegando casos iguais, porém os dois, né, no caso, gostam um do outro. Então, esse clichê de eles, né, odiarem, mas eles, né, no caso, se amam de verdade. Então, a série, né, no caso, conta isso. E eu não vou estender muito sobre a primeira temporada e a segunda temporada, porque já tem vídeo sobre, assista lá. Mas sobre essa terceira temporada, um ponto negativo que, no caso, não gostei, é que parece que, como dessas duas temporadas, parece que eles estão esquecendo das coisas que vai, né, no caso, acontecendo. Como, né, por exemplo, a primeira temporada, eles começam tendo essa treta entre os dois. Aí lá no final, aí os dois acabam se entendendo um pouco mais entre o outro. Então parece que os dois vão começar, né, no caso, a gostar de verdade. Porém, na nova temporada acontece tudo de novo. Se odiarem, brigam e lá no final estão bem. E de novo, lá desce nessa terceira temporada. Parece que é a mesma coisa. Então, eu gosto muito dessa série, mas tá muito repetitivo demais. Então, é um ponto negativo que parece que estão esquecendo. As outras temporadas estão reiniciando de novo uma nova história entre os dois. Mas, gente, parece Realize que quando eu tô, né, no caso, assistindo. Então, parece que tá recomeçando tudo de novo. Esse é um ponto negativo. Mas eu tenho apego a essa série, a história, sobre os casos, né, no caso que ela pega. Então eu tenho apego demais. Mas por conta daquela série que é ruim, mas é boa. Então é mais ou menos isso. Então, por causa disso que eu vou, né, no caso, continuar assistindo, eu tenho apego aos personagens, principalmente. Então eu vou com certeza continuar assistindo por causa disso. Falar sobre essa nova temporada em si, eu nem vou focar muito na história entre os dois em si, porque parece a mesma coisa. Mas, falando dos outros personagens, principalmente o personagem Fitzroy, que é o detetive que ajuda o William,
eu percebo que, diferente dos outros personagens, entre a Elasa e o Luke, né, ele sim vai crescendo aos poucos na série. Ele começa um personagem muito simples, inocente, mas nessa nova temporada ele vai crescendo um pouco mais. Ele acaba pegando mais forte nessa nova temporada. Por que disso? Porque ele tem mais coragem de enfrentar os seus medos, principalmente as pessoas que trabalham junto com ele também, porque tem muito rapazes que trabalham lá na delegacia que ficam zoando ele de ele ser muito ingênuo, de ser inocente. As pessoas acabam judiando ele por causa disso. Então, nessa nova temporada, ele evolui muito bem. No caso, enfrentar essas pessoas que ficam, né, no caso, zoando ele. Então, ele é o único personagem dessa série que ele está evoluindo a cada temporada. Mas, o outro ponto positivo que eu gostei mais ainda é sobre a Ivy e o Senhor Pontes. Quem viu que vídeo que eu fiz sobre a segunda temporada, que os dois, no caso, começam a ter um relacionamento entre os dois, aqui nessa nova temporada os dois acabam se escalando um pouco mais entre os dois. Eles namoram, eles têm as suas questões, sim, principalmente entre a Ivy e entre a Eliza. Mas o Senhor Pontes, ele tem aqueles problemas, né? Sobre a questão dele, né, de aceitar a Eliza sendo uma detetive, mas ele é um ótimo personagem. Mas a questão dele junto com a Ivy, os dois é um casal simples, vamos dizer isso. Então, no caso, vai passando os episódios, né, no caso, eles acabam ficando noivos. E um relacionamento muito legalzinho, né, dizer, né? Então, os dois se dão muito bem juntos. Então, apenas isso. Então, ponto positivo também que eu assim, né, no caso, gostei muito, fala muito a questão de fake news da série. Tem um novo jornalista na série que ele acaba dando notícias antecipadas antes do caso deles, né, resolver, né, no caso. Então, esse jornalista Sinclair, que é o nome dele, ele acaba vazando notícias que são realmente falsas. Então, tem essa treta entre os dois, entre o Sinclair e entre o William. E o outro ponto positivo que a Eliza acaba se envolvendo com essa treta entre os dois, mostrando que ela tem atitude. Mas o outro ponto negativo, já comentando por aqui, que ela acaba acreditando que as coisas que o Sinclair fala. Então, ela acaba, lá no final, né, no caso, ela acaba sendo parceira dele. Então, ela acaba deixando ele de lado. É isso que realmente acaba, né, no caso, acontecendo. Mas a gente vai falar de novos personagens agora. Sobre o detetive Mars. Tem um episódio específico que acaba focando no caso dela, que ela acaba, né, no caso, conhecendo ele. Eu acho que é o episódio 6. Ela acaba, né, no caso, indo para a França, Paris, resolver esse caso. E os dois acabam se conhecendo nesse episódio específico. Ver a troca entre os dois acaba sendo engraçada e tensa ao mesmo tempo. Porém, passando esses episódios, os dois acabam se entendendo um pouco mais. Porque, lógico, a Eliza, ela não quer ajuda de homem, porque ela não quer ajuda nem do William, então ela vai pedir ajuda para ele sobre os casos. Mas lá no final, um ponto positivo que eu gostei bastante, ele acaba abrindo uma agência de detetives e ele acaba abrindo essa agência, uma em Paris e uma em Londres. Então, ele quer, no caso, que ela cuide dessa agência de Londres, para ele, né, no caso. Então,
Então o episódio acaba desse jeito e porém a gente não acaba sabendo que será que ela vai aceitar ou não. Então acaba passando esse mensagem, será que ela vai aceitar? Vamos ver, né? Antes de concluir sobre esse vídeo, vou voltar sobre a relação entre a Liza e o William. Realmente acontece de novo. No começo eles brigaram, aí no meio o William acaba se envolvendo com outra pessoa, aí a Eliza fica com ciúmes dele e no final ele acaba ficando solteiro de novo e eles acabam se entendendo de novo. Tá meio que cansativo isso. Então, você, por favor, alivie, conserte esse roteiro, porque tá muito cansativo entre ida e volta entre os dois. Então, se decidem direito. Se eles vão ficar juntos ou não. Fique apenas isso, não fica entre bambolê, entre lá pra cá. É muito chato. A conclusão sobre essa temporada. É uma temporada legalzinha, não é uma das melhores temporadas, mas eu vou continuar assistindo porque eu tenho apego à série. Mas sobre essas expectativas sobre a quarta temporada que vai ter, com certeza vai ter o casamento da Ivy entre o Edgar Prontes. E tomara que essa nova temporada pare com isso de ficar entre a Eliza e entre o William. Tem que parar com isso. Mas é uma série muito boa e eu acredito que um dia essa série vai chegar ao Brasil. Então, quando chegar, com certeza eu vou avisar. Só, né, no caso de chegar, lógico que eu vou avisar. Mas é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, esse tipo de série, comente aqui embaixo. Falem vocês se vocês gostam desse tipo de série, se vocês gostam desse tipo de análise, comente aqui também. Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, um beijo, forte abraço, tchau!